Grupo Liberdade News recebe na manhã desta segunda-feira Tenente Coronel Jean Carlos à frente do 13º Comando Regional de Polícia Militar. Por falar em Comando Regional, o 13º CR atua em 10 cidades do Médio Araguaia, sendo elas Água Boa, Campinápolis, Nova Nazaré, Cocalinho, Nova Chavantina, Canarana, Ribeirão Cascaleira, Querência, Bom Jesus do Araguaia e Serra Nova Dourada. O efetivo policial militar é comandado pelo Tenente Coronel Jean Carlos, que assumiu os trabalhos na regional em setembro de 2024. Desde então, a Polícia Militar na região vem destacando-se com um trabalho eficiente, eficaz, claro, rápido e efetivo. Frente ao levantamento realizado no mês de abril, envolvendo praticamente todas as cidades, apresenta-se várias modalidades de TCO, desde dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, ceder veículo à pessoa não habilitada, TCO por entorpecente, ameaça, dano qualificado, desacato, lesão corporal, entre outros. Enfim, o trabalho da polícia, pelo que pode-se ver, é um resultado extremamente importante e benéfico para a sociedade dos 10 municípios que compõem o CR. Tenente, bom dia, bem-vindo ao Liberdade News. Sem dúvida alguma, pelo levantamento, muito trabalho, sem dúvida, em todos os municípios. Bom dia. Bom dia, Junei. Bom dia aí os nossos ouvintes aqui de Água Boa, os ouvintes da nossa querida Rádio Liberdade FM, né, nas imediações também. Dizer, Junei, que o governo do estado, através do nosso governador Mauro Mendes, secretário de Segurança, Coronel Roveri, e o nosso comandante-geral, Coronel Fernando, montaram aí essa Operação Tolerância Zero contra as facções criminosas, né? E a as instituições da segurança pública, né? Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Politec, o Detran, então foi montada essa grande operação e cada instituição tem um papel fundamental nesse combate, né, às facções criminosas. Houve a concretização de uma estratégia, Junei, que eu preciso explicar aqui. Qual que é essa estratégia? Né? Até antes da tolerância zero, o que acontecia no estado de Mato Grosso? A Polícia Militar se deparava com um fato, encaminhava as pessoas para a delegacia. Lá na delegacia, a Polícia Judiciária Civil, ela, se fosse situação cabível, lavrava o termo circunstanciado de ocorrência. O que é o termo circunstanciado de ocorrência? São crimes de menor potencial ofensivo com pena máxima até 2 anos. Né? Resumidamente, o que acontecia? Isso acarretava um trabalho burocrático imenso para a Polícia Judiciária Civil aqui em Mato Grosso, e em muitos casos em que o policial militar se deparava com fato, como por exemplo, alguém fumando maconha, né? Mandava embora. Não tinha efeito. Não tinha efeito. A ação não gerava. A ação não tinha efeito. Não tinha efeito. Então, o que foi feito? Foi feito um estudo verificado isso, que está ocorrendo em outros estados, como por exemplo Santa Catarina, onde a Polícia Militar começou a elaborar o termo circunstanciado de ocorrência. Né? Então, isso desafogou a Polícia Judiciária Civil para que ela pudesse investigar os principais crimes, que são homicídio, roubo, furto, latrocínio, entre outros, né? E acabou que proporcionou à Polícia Militar dar o encaminhamento desses pequenos crimes, né? E, consequentemente, as pessoas, a sociedade, as pessoas que estão erradas, é claro, sim, né? Sim. Elas sentem o poder punitivo do Estado. Né? E isso acaba gerando o quê? Uma desidratação do crime mais violento, mais perigoso. Eu vou só te dar um exemplo, Junei. Na nossa regional aqui, que são 10 cidades, comparado até o dia 7 de maio, nós estamos com redução de 69% no número de homicídios. Importante. Barra do Garça está com 100%. E isso é assim no estado inteiro. O único lugar onde o homicídio é maior de um ano para o outro é Cuiabá. E aí tem que ser analisado isso lá. Mas a nível de estado, o número de homicídio, roubos e furtos estão caindo. Né? E tudo isso depois da Operação Tolerância Zero. Né? É lógico que existe o trabalho de todas as instituições nisso, né? Mas uma estratégia que cabe à Polícia Militar e que eu vejo como fundamental é essa, da Polícia Militar elaborar o termo circunstanciado de ocorrência. Significa dizer que o cidadão, quando ele assina o termo, automaticamente ele vai responder pelo ato. E quando você fala o ato, vamos lá, seja uma lesão corporal, um desacato,
por exemplo, agressão, vias de fato, perturbação do trabalho ou sossego alheio, principalmente aos finais de semana. Agora, tenente, o que realmente chama atenção em praticamente todos os municípios, de acordo com o relatório, e eu fiquei surpreso, são duas situações que estão encabeçando as ações em todos os municípios. Ceder veículo a pessoa não habilitada, só para você ouvir, ter uma ideia, isso em Água Boa foram 24 TCOs em um mês. E dirigir sem habilitação gerando perigo e de dano, 15 TCOs. Então aí temos o número 24 mais 15, né? 39 TCOs voltados a esse comportamento específico. Junei, no mês de abril, nós da Polícia Militar aqui do 13º Comando Regional produzimos 230 TCOs nas 10 cidades. 10 municípios. Né? Aqui em Água Boa foram 51. E em todas as cidades, assim, o fato que a gente mais se depara é esse, né? Pessoas dirigindo sem habilitação, gerando perigo de dano, né? Geralmente pessoas que tá em moto, tá em carro, e pelo fato de não serem habilitadas, não saberem as regras de trânsito, não estarem capacitadas, acabam gerando um perigo de dano nas ruas das cidades. E o outro também, que incide diretamente na responsabilização dos pais, né, que cedem veículos para menores. Para menores. Né? E aí a Polícia Militar se depara com isso todos os dias, né? E infelizmente temos que lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, onde o pai desse menor acaba sendo responsabilizado. Interessante essa situação. Olha, para ter uma ideia, em Água Boa, 51 TCOs no mês de abril, em Campinápolis o número foi 12, em Cocalinho 11, em Nova Chavantina 43, também em Canarana tivemos aí o número de 28 TCOs, em Ribeirão Cascalheira o número foi 9 TCOs durante o mês, já em Querência o número subiu para 47, Bom Jesus do Araguaia tivemos aí 10 TCOs e Serra Nova Dourada 11 TCOs. Então, quer dizer, observa-se que Nova Chavantina, Querência, Canarana e Água Boa, claro, são cidades maiores, são municípios que se destacam em termos de população, tiveram o maior número sendo registrado. Essa operação a qual o senhor se referiu no princípio da reportagem, ela veio para ficar? Acredito que sim, Junei. Todo mês. Pelo resultado, né? Pelo resultado. Todo mês nós da Polícia Militar somos chamados em Cuiabá, os comandantes regionais, para nós sermos avaliados. Né? E somos avaliados com relação a diversos quesitos. A gestão dentro das unidades policiais militares, a questão da eficiência policial, como, por exemplo, na quantidade e qualidade dos termos circunstanciados de ocorrência, quantidade de drogas apreendidas, veículos que foram roubados, que foram recuperados, quantidade de flagrantes, notificações, tudo isso os comandos regionais são avaliados. Né? E a gente verifica que depois dessa Operação Tolerância Zero, a produtividade da Polícia Militar ela aumentou demais. E o resultado final também. E o resultado final também. Sim. E o resultado final é a queda desses índices de criminalidade. Junei, é claro que existe trabalho das outras instituições também que, somados, ajudam. Né? Não é só um ator, não é nenhuma polícia sozinha, né? Mas você verifica que o trabalho da Polícia Militar ele foi potencializado e muito. Né? Eu cito, por exemplo, aqui na questão da nossa regional. Né? Hoje existe uma métrica, né, Junei, que ainda a gente precisa de mais um mês para poder divulgar ela, que nós somos a Polícia Comando Regional mais eficiente na questão de lavratura de termos circunstanciados de ocorrência. Né? Quando você pega, por exemplo, a quantidade do efetivo pelo que é produzido, a nossa produção é muito grande. Né? E aqui eu quero parabenizar os policiais militares que entendem o ritmo do trabalho, né? Que estão amplamente comprometidos com a missão de construir segurança pública, de levar o servir e proteger a comunidade. Né? E assim, vamos esperar fechar o primeiro semestre, né? Onde vai haver um ranqueamento e uma premiação em Cuiabá e com toda certeza nós estaremos muito bem representando o Vale do Araguaia e o estado de Mato Grosso, né? Trazendo orgulho para o nosso efetivo policial e para a nossa população, para quem a gente trabalha.
A Polícia Militar, me refiro aqui em Água Boa especificamente, eu sempre acompanhei isso até antes do senhor assumir o comando do 10º Comando Regional, à frente do 16º BPM e os demais responsáveis que por aqui passaram, sempre teve a filosofia do princípio orientativo, né? E para posteriormente estar colocando em prática ações mais efetivas. Às vezes eu particularmente chego à conclusão que o trabalho que a polícia faz no sentido de orientar, que particularmente já presenciamos, já registramos, é um trabalho que é meio que enxugar gelo, porque o cidadão, quando ele adquire a CNH, ele sabe que ele é submetido às leis de trânsito. E a polícia, mesmo assim, tenta, diríamos, abre aspas aqui, ajudar, orientar, fazer entender, e não acontece esse comportamento. Não acontece, Junei, mas assim, É lamentável. Não, é lamentável, né? Mas nós não podemos ser desesperançosos. A gente trabalha com essa vertente da orientação, da prevenção, né? Mas também existe a fiscalização, a repressão, né? E é nesse sentido que as coisas caminham, né? De forma que, assim, quando chegamos ao ponto de termos que lavrar um termo circunstanciado de ocorrência, e não fica só nele, porque o termo é a responsabilidade criminal da pessoa. Fora isso, fora tudo isso aí que você falou, ainda tem as medidas administrativas de trânsito, que é a apreensão do veículo, que é notificação, que é recolhimento de CNH de quem tem CNH, entendeu? Então, assim, são medidas que elas têm que ser tomadas por atitudes desobedientes de pessoas que têm conhecimento da lei. Concluindo, tenente, os 10 comandos hoje, nós temos um efetivo de quantos policiais, aproximadamente? Junei, até o início do mês de maio nós tínhamos 212, só que esse número caiu porque nós acabamos transferindo alguns policiais militares para Barra do Garças, Cuiabá, entendeu? Pessoas profissionais que tinham demandas e que precisavam ir embora, né? Mas essa semana vamos fazer o levantamento, né? E assim, esse número de policiais influencia diretamente naquela conta de eficiência que eu te falei. Sim. Porque o que a Polícia Militar mede é uma eficiência nossa, que é muito grande, mas que é maior ainda. Sim. Entendeu? Entendi. Mas a gente trabalha com o efetivo que nós temos, o que nós precisamos é ter um policial militar comprometido, Junei. E, de preferência, que more na cidade. Porque ele não deixa de ser policial na vida dele. Né? E se ele está ali, ele está em pronto emprego, a todo momento, né, para poder ajudar numa situação de segurança pública, no momento de crise que nós tivermos na cidade, e isso é importante. E graças a Deus, né, nós temos aí, principalmente aqui em Água Boa, encontrado muito apoio das autoridades, né, do nosso prefeito, doutor Mariano, do nosso deputado, doutor Eugênio, de todos os vereadores e da sociedade, da comunidade no geral, né? Porque se esses policiais militares não morassem aqui, a grande maioria mora aqui, né? Com toda certeza nós não teríamos uma sensação de segurança tão boa como nós temos aqui em Água Boa e também em todas as cidades da regional. Maravilha, 7h48 agora. Tá aí, portanto, um resumo do que foi o mês de abril nos municípios que compõem o 10º Comando Regional, à frente aí do Comando Tenente Coronel Jean Carlos. Você chegou, saindo um pouco da pauta aqui, chegou em Água Boa que ano, Coronel? A primeira passagem aqui, Junei, foi no ano de 2004, né? Eu fiquei em 2004, 2005, né? A gente trabalhou aqui naquela época como? Tenente. Segundo tenente. A gente trabalhou no primeiro curso de formação de soldados da cidade. Né? O comandante era, na época, o Major Ávila, hoje o Coronel Ávila, assessor do Dr. Eugênio. Né? E depois retornamos em outubro de 2014 com o Coronel Jorge Luiz. Que nos fez o convite para retornar e logo nós aceitamos. E começamos a trabalhar, passamos por todas as funções aqui do batalhão, da regional. Né? E hoje estamos comandando o comando regional e também de uma forma diferente, né, Junei? Eu também ainda respondo pelo comando do batalhão, do 16º Batalhão. 16º. Estamos preparando aí os oficiais mais novos, né, para assumirem essa função e logo logo a gente deve estar passando essa função de comandante do batalhão para outro oficial. Lógico que a gente tem um time
né, uma equipe e a gente delega bastante coisa para essa equipe, né, mas nós temos que preparar também aí a sucessão, Junei. Tá certo. O importante disso tudo como sociedade, eu acho que é visível, como o policial militar, me refiro em Água Boa, eu moro aqui, nós somos aqui, como o policial militar, a polícia militar evoluiu em todos os sentidos. Com o governo dando aí o respaldo necessário, com o comportamento do policial militar, a gente observa, a gente assiste, a gente vê perante a sociedade, profissionais de primeira linha dentro de um comportamento que, sem dúvida alguma, não há necessidade aqui de querer enaltecer, diremos assim, usando o termo popular, puxando o saco, mas a gente tem que reconhecer que a polícia militar sofreu muitos anos para chegar onde chegou hoje e, graças a Deus, o resultado do trabalho está aí, traz para a sociedade um sentimento de segurança, de orgulho, né, daquele cidadão fardado dioturnamente, respondendo aí pela segurança da sociedade. Tenente, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, tenho certeza que essa é uma filosofia que terá continuidade, especificamente nos municípios do 10º Comando Regional. Obrigado, Junei, né, estamos trabalhando duro, trabalhando de forma intensa, né, buscando os melhores resultados para todas as cidades aqui do 13º Comando Regional e em especial aqui Água Boa, né, que é o centro, que é a sede, que é o polo, de onde todas essas estratégias, políticas de segurança se emanam para as outras cidades e aí nós temos essa onda de tranquilidade pública, de segurança pública, né, que se concretiza no trabalho e na vida das pessoas nas 10 cidades aqui do Médio Araguaia. Maravilha. Vou corrigir aqui, 13º Comando Regional, e não 10º, como eu acabei de citar. Agora são 7h52.